Então vamos falar de tentação. Marcos capítulo 14, versículo 38, diz assim, Jesus disse assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Fala comigo, disse Jesus, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, tanto as pessoas envolvidas com algum tipo de religião, quanto aquelas que não estão envolvidas em algum tipo de religião, reconhecem que o poder da tentação, ele é devastador. Ou seja, o poder da tentação, essa coisa que fica mexendo dentro do seu interior, quando você não consegue deter esse desejo que é nocivo à sua vida, que é destrutivo à sua vida, quando você não consegue deter esse movimento no seu interior, isto acaba devastando a sua vida. A tentação, por si só, ela não pode lhe causar nenhum mal. Vai te causar algum incômodo, vai te gerar uma crise, pode deixar você um tanto quanto abatido, um tanto quanto desanimado, mas até então ela não está causando aquilo que nós podemos chamar de desonra, aquilo que nós podemos chamar de humilhação, porque quando nós permitimos que esse desejo nocivo controle os nossos sentimentos, controle as nossas emoções, nós vamos acabar praticando aquilo que nós não queremos praticar. Nós vamos acabar praticando aquilo que nós sabemos, pela nossa própria consciência, que não é uma boa coisa, que fere os princípios morais e que também fere os princípios espirituais. Porque quando nós cedemos a esse desejo nocivo, quando nós cedemos à tentação, nós começamos a ter problema com as pessoas. Nós perdemos a confiança das pessoas. Nós perdemos a amizade das pessoas. Nós perdemos o carinho das pessoas. Nós perdemos aquela coisa, sabe? Aquela consideração que as pessoas têm com a gente. Porque elas jamais esperavam que nós viéssemos a ter uma atitude tão absurda como aquela que a gente teve. Então, diante disso, nós somos desonrados. Diante disso, nós somos humilhados. Agora, isso também interfere no nosso relacionamento e na nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Enquanto a tentação, ela é apenas um desejo, isso não prejudica a sua vida. Enquanto a tentação é apenas um desejo, ela não é um pecado, ela não desonra você, ela não humilha você, porque as pessoas não estão vendo aquilo que estão dentro do seu interior. As pessoas não estão vendo esse desejo nocivo, as pessoas não estão vendo essa vontade perniciosa que está dentro de você, que está mexendo com os seus sentimentos, sabe? Que quer governar a sua vida. Isso é uma coisa que está só com você. Por isso, muitas vezes, nós ficamos assim, perplexos, quando alguém que esteve com a gente ontem, e tínhamos a nítida impressão de que estava tudo bem, estava tudo correto com ela, e a gente descobre que hoje pela manhã, ela então caiu numa tentação. Ela então cedeu a um desejo, uma paixão da sua carne. E nós então ficamos sem explicação diante disso. Queremos buscar uma explicação, porque não entendemos isso. Como que isso pode ter acontecido de ontem para hoje? Mas irmãos, a tentação,
quando ela se torna pecado, isso não significa que ela aconteceu de ontem para hoje. É algo que já está sendo gerado dentro de você. E chega um momento que a pressão é tão grande, chega um momento que a pressão é tão forte, que você não acaba suportando. Mas Jesus, nesse texto que nós lemos, nos dá uma garantia. Jesus nos dá uma esperança. Jesus disse: olhe, vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação. Quando Jesus disse vigiem e orem, irmãos, Jesus está dizendo que nós devemos ficar atentos quanto aos moveres ao nosso redor, e o que esses moveres ao nosso redor, o que essas situações externas, o que elas estão mexendo dentro de nós. Que tipo de desejo ela está despertando dentro de nós. E se nós percebermos então que esse desejo vai nos desonrar, vai nos humilhar, vai causar dificuldades para a nossa vida, Jesus então diz: então agora vocês orem. Orem agora, para que vocês não caiam nesta tentação. Quando estão me entendendo, digam amém. Agora que nós encaramos uma outra dificuldade. Existem muitos irmãos que têm vergonha de Deus, vergonha de orar e dizer: Senhor, olha, eu estou passando por isso agora. Senhor, esse desejo, sabe, nocivo à minha vida, está querendo tomar o controle. Eu vou te dizer uma coisa: se não vier uma ajuda do céu para mim, eu não vou suportar por muito tempo mais. Mas nós temos essa dificuldade de orar ao Senhor e ser claro com Ele, dizer qual área da nossa vida nós estamos sendo tentados. Sabe, às vezes alguns irmãos chegam para mim e falam assim: pastor, eu tenho um irmão na minha célula, ele tem uma dificuldade tão grande, ele não consegue se livrar das drogas. O que a gente faz com ele? Ele já fez reencontro, ele já fez encontro, já fez princípio, ele já fez tudo que é encontro. O que mais tem aí? O que a gente faz com ele agora? Eu falei: irmãos, o problema dele não é problema de encontro, mas não. Sabe, o que você tem que falar para ele? É que quando esse desejo pernicioso, nocivo, quiser o controle, o domínio da vida dele, ele deve orar ao Senhor. Ele dizer: Deus, eu estou com a vontade danada agora de usar droga. Senhor, eu não estou conseguindo me controlar. Você está entendendo, irmão? Senhor, se o teu Espírito agora não me ajudar, sabe, eu vou sair daqui e eu vou me drogar lá embaixo. Eu vou sair daqui e vou acabar com a minha vida. Eu vou sair daqui e vou voltar a ser o que eu era antes. Mas muitas vezes nós caímos na tentação calados. Sabe, nós não confessamos essa nossa fraqueza para Deus. E eu te digo mais, e quando você não estiver dando conta sozinho de orar, procure, busque o seu líder, busque o seu discipulador, busque o seu pastor de liderança, diga: olha, eu não estou aguentando. Liga, pega o telefone, diga: olha, está pesado demais agora, eu estou aqui, eu estou preso por um fio, se esse fio arrebentar, a minha vida vai virar um inferno. Me ajuda, eu já orei, não consegui. Ore por mim, me dê uma palavra de Deus agora para trazer libertação para a minha vida. Jesus disse que nós precisamos fazer isso, se não quisermos cair na tentação. Então a Bíblia, irmãos, ela nunca disse que nós não seríamos tentados. Na verdade, a Bíblia diz que nós seríamos tentados todos os tempos, em todo o tempo. Agora, existem aquelas tentações que, sabe, não causam grandes transtornos na sua vida, mas grande parte das tentações, elas trazem grandes prejuízos para a sua vida. Então, Jesus disse: vigiem. Quando vocês perceberem algo estranho,
Então vocês devem orar para vocês não caírem na tentação. Irmãos, nós podemos evitar essa consumação. A consumação desse desejo devastador, ele pode ser evitado. Diga comigo, a tentação. Diga, a tentação. Ela pode ser evitada. A consumação dela pode ser evitada. Quantos podem crer nisso? Diga aleluia. Eu já ouvi muitos irmãos também chegarem assim meio que decepcionados ou mesmo desanimados com a vida cristã, com a decisão que ele tomou de andar com Jesus. Porque depois de encontro, depois de batismo, às vezes já fazendo curso CCE, de alguns meses na igreja, aí ele percebe que aqueles mesmos desejos que antes dele andar com Jesus, destruiu a vida dele, humilhou ele, desonrou ele, ele percebe que esses mesmos desejos, estas mesmas paixões, voltam a ser despertadas no seu interior. Isso pode gerar um desânimo muito grande na continuidade da sua caminhada com Jesus. Porque você diz, olha, eu pensei que eu estava liberto disso. Eu pensei que isso tinha acabado na minha vida. Eu pensei que nunca mais eu sentir esse desejo, ter essa vontade. Eu pensei que eu não ia viver esse tormento nunca mais. Irmãos, a tentação, ela sempre vai existir. Mas agora você pode evitar a consumação dela. E eu quero te dizer algo aqui nesta noite. Eu não quero hoje ministrar uma palavra para iludir você, mas eu quero ministrar uma palavra para alertar você, deixar você atento. Se esta vida que você escolheu de andar com Deus é uma escolha sincera, é uma escolha verdadeira para um propósito eterno, então você tem que ter o conhecimento de algumas verdades. E uma delas é que você será tentado sempre. Você será tentado sempre. Você vence uma tentação, mas daí a pouco, depois daquele momento de refrigério, sabe? Aí aparece uma outra situação. E você diz, quando é que isso vai acabar? Só quando você estiver na eternidade com o Senhor. Mas a tentação, ela é real. É uma verdadeira batalha que nós travamos dentro do nosso interior. Quando nós não queremos fazer aquilo que algo está nos pressionando a fazer. Porque a nossa consciência, irmãos, isso não precisa ser salvo, não precisa ser cristão. Nós já temos na nossa consciência o que é bom e o que não é. O que edifica a nossa vida e o que destrói a nossa vida. Nós já temos isso na consciência. Mesmo antes de você converter, você já tinha isso claro dentro de você. Agora, antes de converter, você não conseguia dominar essa situação, esse desejo. Mas agora Jesus diz que você pode dominar isso aí. E aquilo que trouxe tantos transtornos para a sua vida, não vai trazer mais em nome de Jesus, porque agora você pode vencer isso daí. Quando estão me entendendo, digam aleluia. Então, às vezes muitos irmãos, ficam desapontados. Pastor, eu pensei que nunca mais eu ia sentir isso. Nunca mais eu ia ter esse desejo. Nunca mais eu seria atraído por aquilo ali. Mas, irmãos, você vai ser atraído por aquilo ali. Algo vai estar sempre tocando em você de maneira nociva e perniciosa. Por isso Jesus disse, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Quando Jesus disse esta palavra, vigie e ore, o pessoal daquela época entendia muito bem o que Jesus estava falando. Jesus estava dando o exemplo seguinte: as cidades naqueles tempos eram protegidas por muros. As pessoas viviam dentro dos muros,
quando havia alguma ameaça externa, eles fechavam os portões da cidade, e então os soldados subiam para os muros para guerrear. Então, sempre nos muros haviam aquelas cabines onde ficavam os sentinelas. E os sentinelas eles ficavam sempre olhando para o horizonte. Quando eles viam algum movimento estranho no horizonte, então eles davam um sinal, fechavam-se as portas e os soldados então subiam para os muros armados, porque o inimigo estava se aproximando. Então quando Jesus disse, vigiem e orem, Jesus está declarando que a tentação é uma batalha espiritual. Que se nós não estivermos atentos, nós podemos perdê-la. Mas se estivermos atentos, nós poderemos ganhá-la. Ou seja, nessa comparação que Jesus fez é o seguinte, quando você percebe algum movimento estranho ao seu redor que não te edifica, então, meu filho, dê um sinal, suba para os muros, que é orar. Busque ao Senhor, trave uma batalha espiritual e o inimigo não vai conseguir entrar na sua vida. Dali mesmo, ele vai voltar para trás. Diga aleluia. A Bíblia, ela traz muitos personagens que suportaram esse momento de pressão. Há muitos personagens na Bíblia que foram violentamente pressionados com a tentação, com o propósito de que a tentação se tornasse um pecado. E muitos deles aguentaram essa pressão e não cederam à tentação. Já por outro lado, muitos deles também, quando foram pressionados com um desejo nocivo e pernicioso, eles acabaram caindo na tentação. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite duas situações de tentação. A primeira dela é aquela que eu chamo tentação no jardim. Diga comigo, tentação no jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, veio até a mulher e perguntou: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês vão morrer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Que vergonha! Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Irmãos, Adão e Eva, eles tinham o mundo todo debaixo do domínio deles. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: cresçam, multipliquem e dominem a terra. Então, o planeta todo foi entregue a Adão e Eva. Eles tinham domínio, sabe? O planeta todo estava em suas mãos. Quando nós falamos do planeta, nós falamos as riquezas desse planeta. Quantas jazidas hoje de diamantes, minas de ouro, quanta coisa valiosa hoje estão escondidas dentro da terra. E o Senhor disse para Adão: tudo isso, Adão, eu estou dando para você. Tudo isso é seu. E aos seus descendentes, é claro. Cresçam, multipliquem e dominem a terra. Então Deus deu ao homem o governo da terra. Irmãos, você já pensou bem, você fazendo parte de uma geração que tem o controle e o domínio de todo esse planeta? Tudo isso estava nas mãos de Adão.
O Senhor entregou nas mãos de Adão. Quero dizer para você uma coisa: se houve um homem rico nesse mundo, foi Adão, porque ele era dono de toda a terra. Hoje, a gente, na cidade que a gente mora, você descobre, né? Aquelas pessoas que têm tantos imóveis, aquela pessoa que tem não sei quantos prédios. Se você diz, olha, fulano é quase dono da metade da cidade. Só isso já gera no nosso coração um respeito pela pessoa, né? Agora você imagina o Adão e a Eva, dono de cada palmo de terra desse mundo. Ele não era dono da metade de uma cidade, ou de uma área geográfica. Adão e Eva era dono do mundo todo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então a terra era deles, e também viviam em comunhão plena com Deus. Mas irmãos, ouça bem isso. Agora Satanás, diga, o diabo. Satanás, ele abriu os olhos de Eva, para que Eva pudesse ver o nível de vida que ela ainda não havia visto. Um nível de vida que supostamente estava acima do nível de vida dado por Deus a eles. Quando o diabo diz, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, como Ele, vocês conhecerão o bem e o mal. Irmãos, isso é uma coisa dentro do nosso coração, isso é uma coisa que foi dada por Deus, isso é uma coisa dentro de cada um de nós, é crescimento. Você já percebeu? Você tem uma bicicleta e você diz, se eu tiver um carro eu sou feliz. Aí você compra um carro, você está feliz. Aí depois de 6 meses, 1 ano, você olha bem e fala assim, mas se eu tivesse aquele modelo seria melhor. Aí você vai lá e compra aquele modelo. Não é verdade? Passa mais uns meses, você olha, isso aqui, olha, eu queria mesmo aquele lá. Então nosso coração sempre tem esse desejo por coisas maiores, sabe? Alcançar níveis maiores. É um desejo ruim, irmãos? Claro que não, mas ele se torna nocivo quando ele é incentivado pelo diabo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Olha o que o diabo diz, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora veja uma coisa, era uma proposta que Eva e Adão, eles não pararam um pouco para refletir na consequência de tomar do fruto e comer. A serpente garantiu, vocês não morrerão, mas Deus disse, vocês morrerão. Irmãos, a pergunta é, com a palavra de quem você tem andado? Com a palavra de quem você tem dirigido a sua vida? Com a palavra de quem você tem vivido? Hoje há muitas vozes em torno do nosso ouvido. Há muitas vozes ao nosso redor. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E precisamos tomar cuidado com estas vozes. Escute bem isso. O diabo, ele não podia entrar em Eva. Diga comigo, o diabo, ele não podia entrar em Eva. E eu quero dizer para você que o diabo também não pode entrar em você. Ele já teve esse acesso, mas hoje ele não tem mais este acesso. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhes toca mais. Agora, irmãos, se o diabo não pode mais entrar em você, como que ele consegue levar você a quebrar um princípio, um valor divino?
para arrebentar a sua vida. Entenda bem isso. Vamos imaginar essa cena, o jardim do Éden. Isso aqui, ó. Jardim do Éden. Vem cá, Tato. Pastor Davi, chega aqui. Tato, fica do lado de lá. Vamos por hierarquia, né, Tato? Imagina essa cena, irmão. Aqui é o Éden. E aqui vive Adão e Eva. Aqui do lado de fora é onde está o diabo. Agora, veja uma coisa. O diabo não pode entrar em Adão e Eva. E como que ele vai tomar essa conquista? Como que ele vai tomar esse mundo de Adão e Eva? Como que ele vai tomar isso deles, se ele não pode entrar aqui? Imagine comigo, para ficar bem fácil você entender o que eu quero dizer. Em torno de Adão e Eva ali no jardim, é como se existisse um campo de força invisível. E o inimigo não pode entrar. É como diz a carta de Pedro. Ele diz: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então você percebe que tem um limite. Diga, tem um limite. Diga outra vez. Tem um limite. Então aqui o diabo não pode entrar. Tem um limite. E qual é o limite no caso de Adão e Eva? Qual é o limite? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, se o diabo não pode entrar lá, ele precisa tirar o Adão e a Eva de lá para fora. Quantos estão me acompanhando aqui? Ele não pode entrar. Então ele precisa tirá-lo para fora. E como que ele vai tirá-lo para fora? Levando o homem a quebrar um princípio espiritual que foi estabelecido por Deus. Quando nós quebramos um princípio espiritual estabelecido por Deus, nós estamos abrindo um buraco, nós estamos abrindo uma brecha, e ali Satanás então tem acesso à nossa vida. Deus diz: não coma, o dia que você comer, você vai morrer. Agora ele diz: coma, que vocês não vão morrer. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Aí vem o Adãozinho com a Evinha, pega o frutinho, a Eva comeu, e depois o Adão comeu. Quando eles comeram, Adão saiu do seu campo de proteção, e o diabo o abraçou e o levou com ele. Irmãos, olha bem, enquanto a serpente estava falando, sugestionando, a Eva estava apenas sendo tentada. Mas, quando comeu, ela caiu e uma vez que ela caiu na tentação, aquela proteção espiritual, aquela barreira espiritual caiu. E agora Satanás teve livre acesso à vida deles. Quando estão me entendendo, digam amém. Aí veio a humilhação, veio a desonra e veio a perda do mundo inteiro. Quer dizer para você que nessa noite, quando eu falo da tentação no jardim, eu estou falando da investida do diabo contra aquelas pessoas que têm domínio, contra aquelas pessoas que cresceram, contra aquelas pessoas que o seu casamento vai muito bem, que as suas finanças estão de vento em popa, seus negócios estão crescendo a 1000 por hora, sabe? Tudo na sua vida está dando certo. Parece que não tem ponte quebrada, parece que não tem
trilho, né, desnivelado, parece que não tem nenhum impedimento na sua frente. Você pegou uma velocidade, sabe, e a tendência é aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando cada vez mais. Aí você está lá no topo, aí coisas que você imagina que não podem chegar a você, que não podem te atingir, coisas que não podem acontecer mais na sua vida. Aí de uma hora para outra, o diabo, que não pode entrar em você, mas ele cria uma sugestão para você. Engraçado que a sugestão não é para tomar o que você tem, é para dizer para você que se você ir por tal caminho, você pode crescer muito mais do que você já cresceu. Você pode avançar muito mais do que o tempo que você já avançou só andando com Deus. Você pode ir muito mais longe. Então precisamos tomar cuidado. A tentação no jardim é aquela tentação que quando você está bem e vem te oferecer algo melhor ainda. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Eu não sei nem se eu devo falar isso aqui, irmão, mas vou dar um exemplo aqui que a gente vê aí quase que diariamente acontecendo na mídia, né? Com jogador de futebol. Quantos atletas já não tiveram a sua carreira destruída, sabe? Quando estavam lá em cima, aí veio uma tentação. Por que que o Bruno está na cadeia hoje? Uma vida destruída. Hoje seria o goleiro da seleção brasileira. Era o melhor do país naquele tempo. Mas hoje está na cadeia, 20 anos de cadeia ou mais, me parece, ou 30, sei lá. Está acabada a vida do cara. Tudo por causa de quê? Tentação. Eu posso ter, além da minha mulher, quantas mulheres mais eu quiser. Tentação. Quando você entender isso, digam amém. Então lá de cima, ele foi lá para baixo. Acabou o homem. Então você percebe o que eu falei no início? A tentação, quando o ser humano dá lugar a ela e ela se torna pecado, ela destrói tanto os religiosos como também os não religiosos. Os não religiosos não têm como escapar dela. Mas nós que andamos em Cristo, nós temos como evitar isso. Diga para quem está do seu lado, você tem como evitar isso. Diga, você pode evitar isso. Agora nós temos também a tentação do deserto. Diga, tentação do deserto. Lucas capítulo 4, versículo 2 diz assim: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foi dado e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: mas também está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seu respeito, para lhe guardar. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: está dito, não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Irmãos, se Adão e Eva tinham o domínio do mundo, estavam no topo do mundo, Jesus ainda estava para conquistar. O que Jesus havia conquistado até aquele dia? O que Jesus havia conquistado até o dia que ele foi levado para o deserto? O que Jesus havia conquistado dentro do propósito, dentro do projeto divino para a vida dele? Jesus ainda não havia feito nenhuma conquista, porque até agora ele era o filho do carpinteiro e carpinteiro.
Até agora ele é filho da Dona Maria, com alguns irmãos que eles tiveram. Nada mais do que isso. O que Jesus tinha realizado na vida? Nada. Aí você pensa, bem, quem tem alguma coisa, o diabo tenta para que ele caia na tentação e destrua as conquistas dele. Mas quem não tem nada, o diabo não vai perder tempo com ele. Vai tomar o que dele? Irmãos, olha para mim. Você pode não ter nada hoje, mas existe um futuro que está aí dentro do teu coração. Jesus não tinha nada quando estava no deserto. Não tinha nada mesmo, que nem um pão para comer ele tinha. Nem um pão para comer ele tinha. E parece que o diabo vai lá para perder tempo. Não, Jesus não tinha pão para comer. Mas quer dizer para você algo aqui nesta noite. Mas Jesus estava preparado para terminar a sua missão. Jesus agora estava preparado para subir à cruz, para ressuscitar ao terceiro dia. Todo o plano que foi elaborado, todo o plano que estava, ou que foi elaborado, estava sendo cumprido. Jesus nasceu da Virgem. Aleluia. Aí quando criança, Herodes manda persegui-lo e matá-lo. Ele escapa. O plano está andando. Aos 11, 12 anos, Jesus já está no templo discutindo com os doutores. O plano está andando. Chega aos 30 anos, Jesus é batizado. Vem sobre ele o Espírito Santo. O plano está andando. Não tem nada realizado. Não tem nada feito. Mas o plano está em andamento. É isso que eu quero deixar uma coisa bem clara para você aqui nessa noite, irmão. Talvez você não tenha nada ainda, mas há um plano em andamento na sua vida. Há um projeto sendo desenvolvido para o seu amanhã, para o seu futuro. E quando vier a chuva, isso vai germinar, brotar, crescer e dar grandes frutos. Você não tem nada hoje, mas você tem um projeto. Você tem uma promessa. Você tem um alvo. Você tem um futuro. E quando Jesus termina os 40 dias, o diabo chega para ele e faz algumas propostas. E entre 3 propostas que o diabo faz, ele diz assim, uma delas, olha aqui, se você se ajoelhar e me adorar, o mundo que eu ganhei de Adão, e que você veio para tomar ele de mim na cruz, eu te dou de graça. Você só tem que se ajoelhar e me adorar. Se você fizer isso, você não precisa ser cuspido, você não precisa ser rejeitado, fugir de apedrejamento. Você não precisa ser humilhado naquela cruz, sofrer aquelas dores. Você não precisa morrer. Quem sabe você morre e Deus não te ressuscita. E aí? Você vai viver o resto da sua vida, quer dizer, o resto da sua morte. De que forma? E se Deus não te ressuscitar? Eu te dou tudo isso, se você ajoelhar e me adorar. Irmãos, o caminho da realização de Jesus era de sacrifício, de dor, de sofrimento. Eu digo para você nesta noite, não tem vida fácil para ninguém. Não tente tornar as coisas fáceis. Você precisa passar pelo que você tem que passar. Você precisa vencer as dores que você tem que surgirem pela frente. Você tem que, encarar as adversidades que surgem pelo teu caminho. Agora, nesse período de provas, nesse período de tribulação, nesse período de problemas, quem vai aparecer para te mostrar um caminho fácil? O diabo. Ele vai vir com uma tentação. Diga, tentação. O que ele fez com Jesus? Ele tentou Jesus, dissuadir Jesus da dor, do sofrimento, do sacrifício, para conseguir algo pelo caminho mais fácil que existe. Eu compartilho muito com os irmãos aqui internamente na igreja. Eu digo para eles assim, olha, nunca, mas nunca mesmo, nós poderemos levar 20 anos para essa igreja ser o que a gente tem sonhado em ela se tornar, mas não vamos trocar de caminho.
Não vamos mudar de caminho porque está difícil. Não vamos mudar de caminho porque está exigindo sacrifício nosso. Não vamos mudar de caminho por causa da dor que nós estamos sofrendo. Nós temos que permanecer no nosso caminho. Nós estamos dentro de um projeto divino. Nós estamos dentro de um plano divino. E não vamos pegar o caminho mais fácil. Todo mundo quer o caminho mais fácil. Todos nós queremos o caminho que não causa dor nem sofrimento, que não exige muito esforço. Queremos facilidade. Eu às vezes fico olhando essas reportagens na TV, e esses programas de domingo, eles costumam fazer aquelas matérias de investigação. E uma das coisas mais comuns que a gente vê é a compra da carta de motorista. Hora ou outra tem uma matéria na televisão, não é? E se descobre lá dentro do Detran que alguém muito influente consegue liberar uma carta de motorista. Aí cria-se uma quadrilha. Aí essa quadrilha alcança você. Aí quando você percebe que você vai pagar menos da metade do valor se tivesse que fazer uma autoescola, que não vai levar tanto tempo quanto levaria na autoescola, que você não vai ser reprovado no dia do seu teste, e que você recebe essa carteira por R$500, só isso só. Então, manda trazer a minha. Esse é o caminho fácil. Aí daí um pouco, irmãos, vem uma investigação, descobre essa quadrilha, aí chega um policial na sua casa, te chamando para você prestar um depoimento na delegacia. Mas o que eu fiz? Você comprou uma carta. Esse é o caminho fácil. Agora você já pensou a vergonha, a humilhação, a desonra? Os seus vizinhos, olha, o camburão teve na casa do fulano hoje de manhã. O que deve estar pegando aí? Não sei não. O diabo quer acabar com a tua imagem, filho. Quer te desonrar. Porque quando nós caímos na tentação, perdemos a confiança das pessoas. Perdemos o amor das pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Perdemos a cobertura de Deus sobre a nossa vida. Hoje eu quero advertir você aqui nesse lugar, com esse versículo que Jesus diz: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus suportou a tentação. Ele suportou a pressão dela até chegar na cruz. E quando ele está lá de braços abertos, sabe, cada membro e órgão do seu corpo dolorido e com dor, Jesus levanta os olhos e diz: Pai, tudo que eu vim para fazer está feito. Está consumado a minha obra. Diga aleluia. Então Jesus conseguiu chegar lá, ao fim da sua jornada, cumpriu a sua missão. Mas houve várias situações, porque o versículo 13 diz o seguinte: e tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Isso quer dizer o quê? Vem um tempo de refrigério, quando você vence uma tentação. Aí você imagina que você nunca mais vai sofrer esse tipo de pressão. Mas é só um tempo de refrigério. A Bíblia diz que o diabo deixou até a ocasião oportuna, ou seja, até que um dia ele voltasse outra vez. Aí quando você acompanha a vida de Jesus, você percebe quantas vezes o diabo apareceu, tentando tirar Jesus do propósito de vida dele. Irmãos, que nessa noite, a decisão que você tem tomado de andar com Deus,
de andar com Jesus que leve você a ser um vigilante. Que você esteja atento quanto a esses desejos, essas vontades que são nocivas, perniciosas à sua vida. Estejam atentas a elas. E quando você as perceber, ore para que você não volte para o mundo que um dia você saiu. Você escolheu uma nova vida. Você escolheu viver um novo reino. Agora segura a onda aí. A pressão é grande, mas você vai chegar no final dela, como diz os irmãos, os cristãos mais tradicionais, cantando o cântico da vitória. E não a vergonha, a desonra e a humilhação sofrida porque você não conseguiu segurar uma tentação. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa noite, abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso a Ele.